Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 12, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 59, intitulada A Teoria da Deriva Continental e da Tectônica de Placas. Vamos nessa então? Então pessoal, acreditou-se por muito tempo que o planeta Terra já havia surgido com a atual estrutura, com os continentes divididos, América, Europa, África, Ásia, Oceania, as regiões polares e entre eles os oceanos e mares. Só que no início do século passado, mais precisamente no ano de 1913, um geólogo chamado Alfred Wegener, ele estabeleceu uma teoria, a teoria da deriva continental, onde ele diz que o planeta não surgiu com a atual configuração territorial, que no passado, há milhões de anos atrás, o planeta era constituído de um único supercontinente, que ele chamou de Pangeia. Pan, toda, Geia, Terra. É como se a Terra fosse uma única massa e que ao longo do tempo ela foi se dividindo. A primeira divisão da Pangeia deu origem a dois continentes menores, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. E em seguida, outros milhões de anos desse processo evolutivo, a Laurásia e a Gondwana se dividiram, ordenando a atual configuração, com todos os continentes separados e entre eles oceanos e mares. Na época, o que é que o Wegener tinha como comprovação científica dessa afirmação? Ele dizia que a primeira evidência de que os continentes eram unidos no passado é o perfeito encaixe. Se vocês olharem no mapa mundi, no globo terrestre, vocês poderão observar, por exemplo, que a América do Sul se encaixa perfeitamente no litoral da África. É como se fossem no passado um supercontinente unido e que separaram e foram se afastando ao longo do tempo. Se você olhar, a Europa também tem um perfeito encaixe com a América do Norte. Essa foi a primeira evidência. A segunda evidência que o Wegener descobriu é que, observando o litoral da América do Sul, as camadas do relevo são exatamente iguais ao litoral africano. Ou seja, é como se no passado ali fosse junto. Separaram e as camadas são exatamente iguais. E ele observou isso também no litoral da América do Norte e da Europa. As mesmas camadas do relevo da América do Norte são idênticas às camadas do relevo da Europa. Isso dá evidência de que no passado eles eram unidos numa única massa. O Wegener, infelizmente, faleceu sem comprovar essa teoria, porque ainda, apesar dele observar o perfeito encaixe dos continentes e as camadas iguais, ainda não era o suficiente para a época. Eis que nos anos 60 surge a segunda teoria sobre a organização do planeta, a teoria da tectônica de placas. São geógrafos que começaram a estudar a teoria de Wegener para comprová-la ou abandoná-la, para comprová-la ou desmenti-la. E o que é que eles estabeleceram entre os anos 60 e 70? Que o Wegener estava com a razão. O planeta era, sim, formado por uma única supermassa, que se dividiu, essa supermassa era a Pangeia, se dividiu em duas massas, a Laurásia e a Gondwana, e essas duas massas se dividiram na atual configuração dos continentes. E por que a teoria da tectônica de placas confirmou a teoria da deriva continental de Wegener? Porque eles estabeleceram, através de estudos, que o planeta Terra, a litosfera, a camada rochosa do planeta Terra, ela é dividida em 10 placas tectônicas, 10 grandes placas que se movem e que se moveram e se dividiram ao longo do tempo e foram se afastando. Por exemplo, a placa sul-americana rompeu da placa africana e elas foram se afastando. E entre elas surgiu o Oceano Atlântico, dividindo a América do Sul e África. Segundo a teoria da tectônica de placas, o planeta está repleto. São 10 placas tectônicas que continuam se afastando ao longo do tempo. E entre as margens dessas placas, quando elas se movem, é que ocorrem os terremotos e os maremotos. Então, terremotos e maremotos, esses tremores que se sentem tanto no continente como debaixo dos oceanos e mares, são provocados justamente pelo deslocamento dessas placas tectônicas, porque continuam se afastando. Professor Rubens, por que existem algumas áreas que têm mais terremotos e maremotos e outras não têm? Por exemplo, o Brasil. Por que o Brasil não tem terremotos e maremotos com grande evidência? Porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica. E segundo a teoria da tectônica de placas, as áreas que sentem mais os tremores quando a placa está se movendo são as áreas das bordas, nas margens das placas.
ok? Então aqui nós encerramos a nossa aula. Na próxima aula nós daremos continuidade ao conteúdo. Forte abraço e até lá.